o senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Congresso, avisou que vai apresentar requerimento de convocação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para prestar esclarecimentos na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado sobre a taxa de juros Selic. É importante a gente destacar que na última quarta-feira, o Copom, que é o órgão vinculado ao Banco Central, decidiu manter pela 7ª vez consecutiva a Selic em 13,75%. Segundo o Randolph, a ideia é que Campos Neto explique sobre as recentes decisões de política monetária adotadas pelo Banco Central. Tiago Pavinato, sobre a possibilidade de aprovação desse requerimento, Campos Neto iria ao Senado para explicar as decisões do Copom, do Banco Central, manutenção da taxa Selic em 13,75%. Parece que as atas que são divulgadas após essas decisões não são suficientes para Randolfo Rodrigues. Se eu fosse conversar com Randolfo Rodrigues, tivesse sentado, como gosta o Lula, numa mesa de bar, tomando uma cervejinha, eu olharia para o Randolfo, eu questionaria o seguinte: Randolfo, você é bobo ou quer atenção? Sim, eu sei que você quer atenção, porque bobo você não é. Você acha que o brasileiro é bobo? E sei também que você não tem pressa de absolutamente nada, porque você é um senhor que judicializa absolutamente tudo. Randolfo, se você está negando para mim que não é bobo, se você está negando que está fazendo o correto, porque as taxas de juros são altas e assim o Brasil não sobrevive, por que você, Randolfo, não cobra o presidente do Congresso e presidente do Senado, em quem o senhor votou, para que ele converse com o seu colega na Câmara, o Arthur Lira, e aprove logo o novo arcabouço fiscal que foi proposto pelo governo? Aliás, Randolfo, se você tem tanta pressa em ver os juros baixarem, por que você não articulou com seus pares para que não houvessem as 4 mudanças que foram feitas no projeto de lei aprovado na Câmara? Porque, Randolfo, se você tivesse pressa e confiança naquilo que veio da Câmara, e o Haddad já dava como certa a aprovação deste arcabouço, se você tivesse articulado e aprovado este arcabouço aí no Senado, onde Vossa Senhoria se senta e parece que só faz ficar sentado, tivessem aprovado sem alterações, nós já teríamos um arcabouço e as chances de queda de um pouquinho desses juros tão altos seria provável. Mas, Randolfo, você perdeu a sua oportunidade. Você, propositadamente podendo fazer alguma coisa, já que o Pacheco é seu amigo, e que também é amigo de Lula, seu grande amigo, você perdeu a oportunidade de fazer aprovar na sua casa o arcabouço fiscal, que eu chamo, me desculpe, de arcabouço fiscal. Randolfo, por que o Pacheco ficou sentado tanto tempo sobre esse projeto, se é tão urgente? Por isso, Randolfo, eu lhe pergunto o seguinte: já que você quer explicações, como diria aquele comediante, miudinhas, nos mínimos detalhes, sobre por que os juros não caem no Brasil, chame também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que já está aí, não precisa nem chamar, para que ele diga por que ele ficou sentado tanto tempo desde que o projeto chegou da Câmara ao Senado. Por que, Randolfo, você não chama também o ministro da Fazenda, de Luiz Inácio Lula da Silva, para explicar por que demorou mais de 4 meses, ou pouco menos de 4 meses, eu não sei ao certo, mas
Um governo que teve um gabinete de transição começou só lá para as calendas de abril é que mandou um projeto tosco, torpe, vazio, horroroso. Por que você não chama o ministro da Economia? Não é mais ministro da Economia, agora são 3 em 1. Aliás, era 1, viraram 3, o ministro da Fazenda Haddad. Por que você não chama o presidente Lula para perguntar a ele por que o senhor não está mobilizando a sua bancada? Por que você não está praticando a coalizão desse presidencialismo de merda enquanto o senhor está na Europa? Porque nós precisamos de um arcabouço fiscal e de uma reforma tributária para que nós tenhamos a queda na taxa de juros. Por que, Randolph, você não chama as pessoas responsáveis pela falta de planejamento econômico deste país? Por que, Randolph? Não precisa me responder, Randolph. Eu sei que você não faz isso porque você não quer resolver absolutamente nada, mas continuar sendo servil e obediente à narrativa do bode expiatório elaborada por seu chefe, o presidente Lula. Agora vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota. Mota, na hipótese desse requerimento de Randolph Rodrigues ser aprovado, os questionamentos dos parlamentares ao presidente da entidade monetária tendem a ser mais técnicos ou políticos? E Campos Neto, tem algum grande segredo do Banco Central a revelar? Ele já deu essa explicação várias vezes, de uma forma que até crianças podem entender, tá? Agora, continuam os ataques ao que pode ser considerada a melhor parte do governo atual, o Banco Central. E aí, provavelmente, o espectador aqui está se perguntando, mas por que o governo está atacando uma parte dele mesmo? A resposta é porque o Banco Central tem autonomia. O presidente do Banco Central tem um mandato. Ele não pode ser simplesmente demitido. Graças a Deus. Roberto Campos Neto tem feito um trabalho espetacular. Um trabalho que não tem nenhuma influência do fato dele ter sido indicado pelo presidente Bolsonaro. Prestem bastante atenção nisso, por favor. O próprio Campos Neto explicou isso no Senado. Entre 2021 e 2022, o Banco Central subiu a taxa de juros de 2,75% para 13,75%, sendo que 4%, os 4 pontos desse aumento, ocorreram no ano da eleição presidencial. O Roberto Campos Neto disse isso no Senado. Nunca na história desse país, nem da história do mundo, foi feito um movimento de alta de juros tão grande no período eleitoral. Eu vou repetir para ficar mais claro. No ano eleitoral, o Banco Central aumentou a taxa de juros. Ele fez o contrário do que faria um governo populista, que estivesse interessado apenas em se eleger de qualquer jeito. O Banco Central fez o que era certo. Pensem por um momento o que isso significa sobre a reputação tanto do presidente do Banco Central quanto daquele que era, naquele momento, o presidente do Brasil. Eles escolheram fazer a coisa certa, mesmo correndo o risco de estar no ano eleitoral. O Banco Central do Brasil foi um dos primeiros do mundo a subir os juros. Por isso, graças a isso, no ano passado, o Brasil teve uma inflação menor do que a dos Estados Unidos e da Europa. Só isso já deveria fazer com que esses que atacam Campos Neto ficassem vermelhos, mas vermelhos de vergonha. Antes de passar para o José Maria Trindade em Brasília, o Pavinato tem um complemento. É só um detalhe, eu fico abismado assim. O Randolph chamou para prestar esclarecimento na Comissão Econômica do Senado. Comissão Econômica, Comissão de Economia.
É engraçado que existe uma comissão de economia no Congresso. É muito engraçado. Um Congresso que custa para aprovar a legislação. Quantos bilhões de reais não saem das contas dos cofres públicos para que se aprove um projeto, para que o Brasil possa ter racionalidade e ter uma taxa de juros menor? O senhor teria, Randolph, que chamar todo mundo do Congresso, senador e deputado federal, para perguntar por que custa tanto aprovar um aparato legislativo para que o Brasil possa ter juros menores. Faz isso, filho. Faz isso. Pergunta, por que é que o Brasil tem uma deseconomia para aprovar um projeto de economia para que os juros possam baixar? E aí, quem é que pode chamar o senador e o deputado para prestar explicações? Por que é que bilhões e emendas caem nas contas deles na véspera de uma votação que pode fazer os juros baixar? Ah, vai te catar. Pois é, agora Zé Maria Trindade em Brasília. Zé, a insatisfação do governo é enorme em relação à gestão de Campos Neto à frente do Banco Central. Tanto que o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, disse inclusive querer mudanças na lei de autonomia do Banco Central, justamente para que o presidente da República possa, se quiser, demitir o presidente do Banco Central. Há algum tipo de movimentação nos bastidores em relação a isso? Olha, Daniel, não há a menor possibilidade do governo Lula aprovar algo assim, ou seja, tirar o que o Congresso aprovou. Ele não tem esta maioria na Câmara dos Deputados e talvez não no Senado Federal para aprovar algo para retornar o que era antigamente um Banco Central ali dependente do Ministério da Fazenda. O Banco Central, o presidente do Banco Central não está incontrolável. Existem regras e essas regras foram aprovadas pelo Senado Federal. Não é um Banco Central independente, mas autônomo. E o Conselho Monetário é superior, sim, ao presidente do Banco Central. Essa é a realidade. Não há força política para retornar e, mesmo assim, o presidente do Banco Central já teria, ele tem um mandato, ele já conquistou um mandato e esse mandato não pode ser retroativo, ou seja, não há o que fazer para que o presidente do Banco Central saiba. Há uma orquestração no governo como discurso para justificar esses juros estratosféricos. Os juros estão, sim, muito altos e proibitivos para financiamentos. Não se pode pensar em crescimento do país com juros assim. Não se pode pensar numa empresa que tome um empréstimo a juros tão altos para investir no seu crescimento. Seria quase que um suicídio. Então, isso trava, sim, o crescimento do país e provoca dificuldades. Esta é a realidade. Mas vamos lá. Por que a febre está tão alta? Por que este sintoma de juros altos? Porque os diretores do Banco Central, né, o Conselho Monetário Nacional, entendeu de que é preciso elevar os juros para combater a inflação. E o Brasil saiu na frente. O Campos Neto entendeu, através, evidentemente, da sua assessoria e dos diretores e do Conselho Monetário Nacional, que era preciso lá atrás aumentar os juros. Os Estados Unidos não entenderam assim. Estão pagando agora o preço disso, com a inflação muito mais alta do que a inflação brasileira, assim como a zona do euro também está com a inflação muito alta. Então, esse tratamento de choque, né, do Banco Central Brasileiro, que tem autonomia, não a independência, é que nos faz agora ter uma inflação. Ninguém acreditaria uma inflação menor do que a zona do euro e inflação menor do que a dos Estados Unidos. O Banco Central é governo, é o governo criticando o governo. A única diferença é que o presidente do Banco Central e diretores têm mandato, não podem ser trocados pelo presidente de plantão. Eles têm um mandato de 4 anos, não coincidente com o mandato do presidente da República. Lula vai nomear o presidente do Banco Central daqui a 1 ano e meio, né? E aí me alertaram, olha, essa situação é meio complexa, porque agora imagine ali se ele nomeia, por exemplo, Rui Costa como presidente do Banco Central e o Rui Costa
vai azucrinar a vida do próximo presidente da República por 2 anos. Se entrar, por exemplo, um outro presidente liberal, ou que seja o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas são as regras. É o governo, mas o mandato aqui diferenciado. Portanto, a convocação de Campos Neto pelo Senado Federal deveria ser uma prática normal, porque na lei que garante a independência prevê que o presidente do Banco Central seja aprovado pelo Senado e, mais que isso, fiscalizado pelo Senado Federal. Isso aí, essa história de fiscalizar, de acompanhar, é um papel do Senado Federal. Aprovar isso aí para convocar o Campos Neto é um dever do Senado Federal. E ele, Campos Neto, tem a competência, já demonstrou, de mostrar ali por que os juros estão muito altos no Brasil. Estão, mas não é culpa dele, é culpa do que está acontecendo, da credibilidade econômica que o Brasil vem perdendo aí nos últimos meses. Para arrematar, Pavinato. É engraçado, né? O presidente do Banco Central é indicado pelo presidente e o Senado Sabatini aprova, e o Senado, durante esse mandato, ele pode chamar para prestar esclarecimentos. Aí ele é todo tigrão. Agora, isso é porque o presidente do Banco Central, ele não julga processo de pilantra. Ele cuida da saúde da moeda, é esse o papel do Banco Central. Agora, quando o presidente indica um ministro para o STF, que é sabatinado e aprovado pelo Senado, e que julga pilantra, o Senado é totalmente tchutchuca dali para diante. É algo impressionante. Rápida